Olá a todos, bem-vindos à primeira sessão de A Música da Rota da Seda em Casa. Numa fase tão complicada em que o mundo se encontra, em que todos somos obrigados a ficar em confinamento nas nossas casas, para o nosso bem, para o bem de todos, não devemos escolher a hipótese de viajar. Não de viajar fisicamente, como é óbvio, mas viajar através de outros sentidos, através da música, através da cor da indumentária, através do movimento da dança. Nós convidamos-vos a conhecer e a viajar através da área geográfica atravessada pela Rota da Seda, pela milenar rota comercial que unia o Extremo Oriente até à Europa, mesmo até aqui à Península Ibérica, onde nós nos encontramos, e que foi, portanto, uma rota responsável não só por um enorme e importantíssimo intercâmbio comercial, mas também, logicamente, por um enorme intercâmbio cultural. E é nesse sentido que vos convidamos a conhecer um pouco mais sobre estas culturas. Assim, hoje, focamos-nos na Índia, no Afeganistão e no Irão. A dilruba é um instrumento da família das cordas friccionadas proveniente do noroeste indiano. É tipicamente utilizada na música hindustani, a música do norte da Índia. Foi desenvolvida no século XIX a partir da influência de dois instrumentos tipicamente indianos, a cítara e o sarangi. Destes dois instrumentos recebeu diversas características que podemos observar. Da cítara observamos cerca de 19 trastes cilíndricos, metálicos e movíveis, que têm o formato de uma pequena ponte que passa de um lado ao outro do braço do instrumento. Tem também cordas metálicas, tal como a cítara, 4 cordas principais em que o arco realmente toca e cerca de 15 cordas simpáticas. Estas cordas estão todas suportadas por uma peça chamada cavalete. As 4 cordas principais estão sobre o cavalete e as 15 cordas simpáticas passam em pequenos orifícios que o próprio cavalete tem. Do sarangi, a dilruba recebeu a influência da caixa de ressonância. Esta caixa de ressonância, tal e qual como o sarangi, tem uma pele. O tampo é feito através de uma pele e isto confere ao instrumento um som bastante especial. Normalmente, os músicos apoiam a dilruba entre os joelhos ou se a tocam no chão à sua frente. O braço longo fica encostado ao ombro do instrumentista e a mão direita segura o arco. Este arco, à semelhança de outros instrumentos da família das cordas friccionadas, é uma vareta de madeira com crinas de cavalo. A mão esquerda vai conseguir selecionar várias notas para nós escutarmos. Quanto mais para a frente for, mais agudas serão as notas, mais para trás, mais graves serão as notas. O harmónio indiano é hoje um instrumento considerado essencial na música, tanto clássica como na música religiosa, como na música tradicional indiana. É um instrumento que é trazido por influência externa, ou seja, é um instrumento trazido pelos europeus para a Índia. O harmónio foi, portanto, inventado
entre o século XVII e o século XVIII, em França, na Europa, portanto, com um formato bastante diferente deste que encontramos aqui. Este formato é, portanto, a adaptação indiana no século XIX e é um instrumento utilizado, portanto, tanto em cerimónias religiosas como na música tradicional e mesmo na música clássica. É um instrumento, portanto, que funciona com um fole. Este fole, portanto, que é, o músico utiliza este fole com a mão esquerda, vai criar um ar em movimento. Esse ar vai entrar em vários conjuntos de palhetas metálicas que são acionadas precisamente pelo ar e que, portanto, essas palhetas são depois controladas por estas teclas, tal qual como num pequeno órgão. É, como eu dizia, um instrumento essencial na música indiana e vamos ficar então com um exemplo. As tablas, um instrumento da família da percussão do norte da Índia. Este instrumento foi concebido no século XVIII, a partir de instrumentos como o dholak e o nal. Instrumentos bastante similares, mas de um só corpo, com um registro em cada uma das extremidades. Nas tablas, observamos uma construção diferente. O instrumento foi dividido em dois, com a necessidade de melhorar o seu som e a sua praticabilidade. Ficamos com um registro mais grave, que se chama baya, e um registro mais agudo, que se chama daya. Na construção da daia, podemos utilizar materiais como cerâmica ou, mais vulgarmente, o metal. Na daia, o corpo é cilíndrico e construído em madeira. Poderá ter diferentes tamanhos. A pele deste instrumento é concebida através de 3 camadas finas sobrepostas e são criadas 3 zonas para o músico tocar. A zona exterior é o chati, a zona média é o meidan e a zona central, esta zona mais escura, que é feita com limalha de ferro e arroz, é o sian. Para tensionarmos esta pele e afinarmos, são colocadas tiras de couro e cilindros de madeira. Para chegarmos à afinação perfeita, ainda pode ser utilizado um martelo a percutir a zona exterior até conseguirmos afiná-lo. Para executar este instrumento, temos que conhecer as técnicas específicas dele. Na zona de fora temos a nota mais aguda, que é o na. A nota aberta é o tin. E ao centro temos o som teke. Na baia temos o ga e o que. O músico terá de executar estas técnicas em simultâneo com ambas as mãos. As tablas são um instrumento que ficaram conhecidos em todo o mundo e é difícil não ouvir música indiana onde este instrumento não seja protagonista. Para demonstrar este instrumento eu vou utilizar um pequeno excerto de um solo de cítara, um instrumento de cordas indiano.
O bansuri é um instrumento de sopro, é uma flauta transversal que tem a sua origem na Índia, na arte pastoril, e daí estar intimamente ligada com a música tradicional e a música popular. Foi mais tarde abraçada pela música erudita, em 1911, por Pannalal Ghosh. Por esta altura construíram-se bansuris de vários tamanhos, de forma a encontrar as diversas tonalidades necessárias. A palavra bansuri é curiosa, ela tem origem em duas palavras, na palavra bans, que significa bambu, e na palavra sur, que significa melodia. O bansuri é um instrumento que tem grande relevância e destaque também na religião, visto que tanto no hinduísmo como no budismo há certas divindades e deuses que se representam a tocar o bansuri. Destaco a história de amor de Krishna e Radha, que na verdade o bansuri tem uma grande importância na sua história. Apresento-vos o rubab afegão, um instrumento nacional do Afeganistão, datado do século VII d.C., e é um instrumento que possui muitas características únicas, mas também algumas características de influência da música e dos instrumentos indianos, como é o caso das cordas simpáticas, que são cordas que vibram por simpatia quando nós tocamos outras cordas. Este instrumento possui 3 cordas que serão pisadas, tal qual como as cordas de um alaúde ou de uma guitarra. Possui 2 bordões que estão afinados no intervalo de quinta, que funcionam como uma espécie de acompanhamento harmónico neste instrumento. E temos uma corda muito característica que se chama shikari e que é, portanto, a corda mais característica do instrumento. Portanto, o instrumento possui cerca de 17 cordas. E é, portanto, o discurso entre as cordas que serão pisadas, os bordões, o shikari e as cordas simpáticas. Portanto, é todo este discurso articulado pelo shabaz, que é um plectrum de madeira, que, portanto, confere toda esta exclusividade sonora deste instrumento. A construção do instrumento é também muito característica, portanto é uma peça única de amoreira escavada, cujo tampo é, portanto, coberto por uma pele de cabra, portanto também vai conferir uma ressonância muito específica, e o restante braço e corpo em madeira. Vamos ficar com um exemplo sonoro.
tombak, um instrumento musical da família de percussão oriundo do Irão. Este instrumento poderá ser vulgarmente denominado de zarb ou tambor persa. Foi desenvolvido no século XVI e torneado a partir de um único bloco de madeira. Este instrumento tem uma forma muito similar a um cálice. Na sua construção poderão ser utilizados diferentes tipos de madeira e diferentes tipos de pele. Pele de camelo, pele de vaca ou pele de cabra. Na sua origem, o instrumento foi concebido somente para acompanhamento rítmico. Ao longo dos anos tem vindo a ser desenvolvido. Há pouco mais de 50 anos, o primeiro manual, o primeiro método para este instrumento foi criado. Desde então, a sua técnica tem vindo a ficar mais refinada e o tombak tem tido um lugar especial na música iraniana, sendo também um solista. O tombak pode ser dividido por 3 gamas sonoras: sons graves, sons médios e sons agudos. Para retirarmos cada um destes sons, teremos de utilizar uma técnica detalhada. Passo a explicar. Para tirarmos o som grave, utilizamos a técnica com o nome de tom. O som médio, a técnica chama-se das boss. O som agudo, bak. Estas técnicas poderão ser transpostas para a mão esquerda. Também temos uma técnica muito importante que é o pelang, que é um estalo que o músico executa colocando pressão sobre o limite da pele e o início da madeira. Uma técnica também muito peculiar neste instrumento é o riz, que a sua tradução quer dizer cortado ou picado. O músico terá de aplicar diversos golpes num único movimento. Para executar a demonstração deste instrumento, vou utilizar um solo de tar, um instrumento de cordas iraniano. O centro persa é um instrumento milenar, está relacionado com os assírios, com a ancestral Babilónia, e é um instrumento de forma trapezoidal, da família das cordas, e neste caso um instrumento de cordas percutidas. O instrumento é percutido com os mesraps, que são uma espécie de uns martelinhos que um músico utiliza para percutir as cordas diretamente, que faz também aqui a ligação com o piano moderno e contemporâneo, uma vez que no piano o músico toca as teclas e essas teclas vão acionar uns martelos que vão precisamente percutir as cordas que estão dentro do piano. Aqui, neste caso do santur, o músico percute diretamente as cordas no instrumento. Existem várias tipologias de santur, mas mais comumente este instrumento tem na sua constituição 72 cordas, organizadas por 18 ordens, portanto 18 pontes. Em cada uma destas pontes passam 4 cordas, agrupadas sempre em 4 cordas. Podemos dizer então que é um instrumento com cordas quádruplas. Cada vez que um músico toca e percute uma nota, estão 4 cordas ao mesmo tempo. Este é um instrumento também que, pela sua ancestralidade, tem uma ligação em inúmeras áreas geográficas do mundo. Existem diferentes versões deste instrumento, como por exemplo na China, na Índia, etc. Portanto, na Europa medieval, a família dos saltérios foi muito famosa, portanto, que
e essa família está extremamente ligada ao santur, podemos dizer que é uma versão europeia deste instrumento. Vamos ficar com um exemplo sonoro.